Você consegue imaginar trabalhar para alguém por anos sem que essa pessoa realmente te veja? Até que, uma noite, tudo muda. Gianna Russo nunca pensou que um encontro às cegas com apenas US$ 273 no bolso a colocaria frente a frente com seu chefe, um dos mais perigosos chefes da máfia de Chicago. Na situação mais inesperada de sua vida, Gianna Russo se olhou uma última vez no espelho rachado de seu minúsculo apartamento no lado sul de Chicago, sentindo borboletas dançando descontroladamente em seu estômago. Aos 27 anos, ela nunca teve um encontro de verdade, muito menos um encontro às cegas arranjado por um aplicativo com um completo estranho. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela ajustava o vestido cor de vinho que Helena, sua única amiga, havia lhe emprestado naquela manhã. Você tem que tentar pelo menos uma vez, Helena havia dito com aquele sorriso conhecedor que as enfermeiras sempre parecem ter. Gianna suspirou, sabendo que sua amiga estava certa. Ela trabalhava como governanta na mansão de Salvatore Benedetti há 4 anos. Um homem sobre quem se sussurrava com medo por toda a cidade, o chefe de uma das famílias criminosas mais poderosas de Chicago. Mas sua vida social era praticamente inexistente. Seus dias de folga eram passados visitando sua mãe moribunda no hospital do condado de Cook, ou pegando turnos extras no bar apenas para acompanhar as contas médicas que se acumulavam mais alto do que ela podia contar. Esta noite seria diferente. Esta noite ela ousou sonhar em ser escolhida por alguém. Ela pegou os US$ 273 que havia economizado, cada centavo que lhe restava depois de pagar os medicamentos de sua mãe, e os guardou cuidadosamente em sua pequena bolsa. O vestido estava um pouco apertado. Ela teve que pular algumas refeições esta semana de qualquer maneira, mas a cor vermelho escuro fazia sua pele pálida brilhar e realçava seus olhos azul acinzentados de uma forma que quase a fazia esquecer o quão exausta estava. Helena também insistiu em emprestar seus saltos pretos, mesmo que eles apertassem seus pés. Senhor, o que estou fazendo? Gianna sussurrou, enquanto aplicava o brilho labial barato que comprara na loja de $1 da rua. Seu coração batia tão forte que ela pensou que poderia explodir para fora de seu peito. Ela vinha trocando mensagens com um homem que se autodenominava Diego através do aplicativo há 3 semanas. Ele parecia gentil e trabalhador, alguém que poderia entender seu mundo simples de sobrevivência e sacrifício. Ele prometeu levá-la a um belo restaurante em River North, algo que soava como um sonho impossível para uma garota que contava cada dólar 2 vezes. Ela respirou fundo, pegou as chaves de seu velho Honda enferrujado que mal ligava mais e deixou seu prédio de apartamentos em ruínas, carregando uma mistura de medo e antecipação que não sentia há anos. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela se sentiu quase bonita. Pela primeira vez desde que o sangue de seu pai manchou suas memórias de infância, ela tinha esperança. Se você está gostando desta história, esmague o botão de like e compartilhe com alguém que ama um bom romance sombrio. Não se esqueça de se inscrever para não perder o que acontece a seguir. Agora, vamos voltar ao momento em que Gianna entrou naquele restaurante, sem saber que sua vida inteira estava prestes a mudar para sempre. O velho Honda gemeu quando Gianna entrou em River North, onde arranha-céus de vidro refletiam as luzes da cidade como milhões de diamantes suspensos no céu noturno. Ela nunca tinha vindo a esta área à noite. Nunca teve um motivo. Este era um mundo de ternos sob medida e vestidos de grife. Não de uma garota usando um vestido emprestado e sapatos tão apertados que seus dedos estavam lentamente ficando dormentes. Quando ela parou em frente ao Velvet Room, seu coração se apertou. A fachada do restaurante estava vestida com cortinas de veludo vermelho escuro e lustres de cristal que derramavam uma luz dourada e quente através das portas de vidro. Porsches, Mercedes e Bentleys alinhavam a calçada como uma exposição de luxo. Gianna olhou para seu Honda enferrujado e engoliu em seco. Ela quase quis dar a volta com o carro e correr de volta para seu apartamento miserável. Mas então se lembrou da última mensagem de Diego da noite anterior. Ele havia escrito que mal podia esperar para vê-la, que ela merecia ser tratada como uma rainha, mesmo que apenas por uma noite. Essas palavras a fizeram chorar na escuridão de seu quarto vazio, porque fazia muito tempo que ninguém lhe dizia algo tão bonito. Gianna respirou fundo, verificou seu rosto no espelho retrovisor uma última vez e saiu do carro.
O clique de seus saltos na calçada soava como seu próprio batimento cardíaco, frenético e instável. Quando ela empurrou a porta pesada, o cheiro de velas caras e comida delicada a atingiu. O anfitrião na recepção a olhou de cima e abaixo com o tipo de avaliação que ela conhecia muito bem depois de 4 anos trabalhando para a classe alta. Eu tenho uma reserva, disse Diana, sua voz tremendo um pouco, mesmo enquanto tentava controlá-la, sob o nome de Diego Martinez. Uma mesa perto da janela. O anfitrião verificou a lista e depois deu um aceno relutante. Ela o seguiu por fileiras de mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, onde casais elegantes riam baixinho e levantavam taças de vinho tinto. Giana se sentia como uma mancha de tinta preta em papel branco, como se não pertencesse àquele lugar nem por um segundo. Ela se sentou na cadeira, puxada para ela, colocou sua pequena bolsa na mesa e olhou pela janela. O relógio na parede apontava exatamente para as 8 horas. Diego chegaria a qualquer momento. Os primeiros 15 minutos passaram como mel, lentos e pesados. Giana observava a porta, seu coração batendo forte toda vez que alguém entrava. Mas nenhum deles era Diego. Ela olhou para o telefone, verificou suas mensagens pela 5ª vez, a 6ª, a 10ª. Sua última mensagem ainda estava lá, prometendo que ele chegaria na hora, prometendo que reservaria a melhor mesa para ela. 30 minutos, Giana começou a sentir os olhares se acumulando sobre ela de todos os lados. Uma mulher em um vestido de lantejoulas sussurrou algo para o marido, e então ambos olharam para Giana. Um garçom chamado Preston, com cabelo penteado para trás e olhos tão frios quanto pedra, começou a passar por sua mesa com mais frequência do que o necessário. Toda vez que ele passava, Giana podia sentir o desdém emanando dele como o frio de um freezer. Ela pediu um copo de água apenas para ter um motivo para ficar sentada. Preston o colocou na mesa com um som seco, sem uma palavra, e depois se virou. Giana levou o copo aos lábios, mas a água tinha um gosto amargo em sua garganta. Ela olhou pela janela, onde carros de luxo continuavam a passar, onde casais felizes ainda entravam de mãos dadas. E ela se perguntou por que tinha pensado que esta noite seria diferente. 40 minutos. O telefone de Diego ainda estava em silêncio. As mensagens que ela enviou não foram respondidas. A ligação que ela fez foi direto para a caixa postal. A esperança que ela havia nutrido cuidadosamente por 3 semanas começou a rachar como gelo fino sob o peso da realidade. Ela olhou para seu vestido emprestado, seus sapatos apertados e as economias miseráveis que havia apostado naquela noite. E pela primeira vez, ela se sentiu tola por ousar sonhar. Preston estava caminhando em direção à sua mesa com passos firmes. E Diana sabia que o que estava prestes a acontecer não seria nada agradável. 45 minutos. O número soou na cabeça de Diana como um sino da morte. Ela ligou para Diego 12 vezes, e cada ligação foi direto para a caixa postal, recebida por uma voz pré-gravada que soava fria e indiferente. As mensagens que ela enviou continuavam lá, paradas e não lidas. O copo de água em sua mesa estava vazio há muito tempo, e ela não ousava pedir mais porque não suportaria encontrar o desprezo de Preston mais uma vez. Mas ela não precisou pedir, porque ele já estava se movendo em sua direção com os passos sólidos e deliberados de alguém prestes a executar uma sentença. Preston parou em sua mesa, mãos cruzadas atrás das costas, queixo erguido como se estivesse olhando para um inseto. Senhora, disse ele alto o suficiente para as mesas ao redor ouvirem, você está sentada aqui há quase 1 hora sem pedir nada. Tenho que pedir que faça um pedido ou ceda a mesa para clientes de verdade. Giana sentiu o calor subir ao seu rosto. Ela abriu o menu pela primeira vez desde que se sentou e seu coração afundou quando viu os preços. O aperitivo mais barato custava $60. Uma pequena tigela de sopa, mal do tamanho de seu punho, custava o mesmo que 1 semana de seu aluguel. Ela engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Por favor, me dê mais alguns minutos. Meu amigo está prestes a chegar. Preston soltou um bufo, um pequeno som carregado de todo o desdém que ele conseguiu reunir. Você disse isso há 45 minutos, ele respondeu, sua voz fria como gelo. Acho que nós dois sabemos que ninguém está vindo. As palavras atingiram Giana como um tapa no rosto em plena luz do dia. Ela ouviu sussurros das mesas próximas, risadinhas que não foram totalmente contidas. Uma mulher usando um colar de diamantes tão grosso quanto um polegar cobriu a boca enquanto dizia algo ao homem ao seu lado. E ambos olharam na direção de Giana. Eu vou pedir agora mesmo,
disse Diana, sua voz tremendo mesmo enquanto tentava controlá-la. Ela olhou para o menu novamente, desesperada para encontrar algo acessível com o resto de seu dinheiro. Mas até mesmo um único coquetel aqui custava US$ 35, e ela ainda precisava de dinheiro para a gasolina para voltar para casa. Ela ainda tinha que comprar o remédio de sua mãe amanhã. Preston esperou exatamente 3 segundos antes de falar novamente. E desta vez, sua voz estava ainda mais alta, alta o suficiente para que um canto inteiro do restaurante se virasse para olhar. Senhora, acho que você está no lugar errado. Este é o Velvet Room, não uma lanchonete de fast food no lado sul. Vou ter que pedir que você saia imediatamente antes que eu chame a segurança. Gianna sentiu como se tivesse sido despida na frente de uma multidão. Todos os olhos no restaurante estavam nela agora. Em seu vestido emprestado, que ficava um pouco apertado demais, em seus sapatos baratos, em seu rosto queimando de vermelho com a humilhação. Ela ouviu alguém sussurrar claramente que ela devia ter vindo ao lugar errado, e outra pessoa dizer que pessoas como ela não deveriam tentar alcançar lugares que não lhes pertenciam. Seu coração doía como se estivesse sendo rasgado em pedaços, mas ela se recusou a deixar uma única lágrima cair. Ela já havia chorado o suficiente. Ela chorou quando seu pai foi morto a tiros na frente dela quando tinha 12 anos. Ela chorou quando o diagnóstico de câncer de sua mãe chegou. Ela chorou sozinha em um apartamento escuro, enquanto as contas médicas se acumulavam mais alto do que ela podia contar. Ela não ia deixar esses estranhos a verem fraca. Gianna levantou-se lentamente, empurrou a cadeira com uma gentileza cuidadosa. Ela ergueu a cabeça, embora suas pernas estivessem tremendo tanto que se perguntava como ainda estava de pé. Ela olhou diretamente nos olhos de Preston, sem piscar, sem recuar. Obrigada por me lembrar onde eu pertenço, disse ela, sua voz estranhamente calma. Então ela se virou, segurando sua pequena bolsa, o peso de suas economias de vida miseráveis parecendo tão leve e frágil quanto sua esperança despedaçada, e caminhou em direção à entrada. Cada passo era uma batalha. Ela podia sentir dezenas de olhos acompanhando cada movimento seu, esperando que ela tropeçasse, querendo vê-la quebrar para que tivessem uma história para contar no brunch de amanhã. Mas Gianna não tropeçou. Ela caminhou com as costas retas e a cabeça erguida, mesmo enquanto se desfazia em 1 milhão de pedaços por dentro. Ela estava quase na porta, sua mão já na barra de metal gelada, quando a porta se abriu de repente do outro lado, e o mundo de Gianna parou. A porta se abriu e uma rajada de ar frio entrou com 3 figuras sombrias. Gianna congelou com a mão ainda na barra de metal quando reconheceu o homem que passava pela soleira. Salvatore Benedetti, seu chefe, o homem cuja casa ela limpava há 4 anos. No entanto, ela nunca esteve tão perto dele antes. Ele era mais alto do que ela imaginava de longe, com pelo menos 1,88 m, com ombros largos escondidos sob um terno preto perfeitamente ajustado. Seu cabelo preto estava penteado para trás, revelando um rosto afiado e angular, com uma mandíbula que parecia esculpida em pedra e uma leve cicatriz ao longo do queixo. Mas o que roubou o fôlego de Gianna foram seus olhos, negros como obsidiana, profundos como um poço sem fundo, e tão frios que ela sentiu a temperatura na sala cair alguns graus. 2 homens o seguiram, um tão grande quanto um urso com um rosto cheio de cicatrizes que ela reconheceu como Tommy, o chefe da segurança, e outro homem que ela nunca tinha visto antes. Os 3 entraram como se fossem donos do lugar, e talvez, de alguma forma, eles realmente fossem. O restaurante inteiro ficou em silêncio, como se alguém tivesse pressionado um botão de mudo. A conversa parou no meio da frase. Garfos a meio caminho da boca pairavam imóveis no ar. Até mesmo Preston, que momentos antes se pavoneava como um rei, agora estava rígido com o rosto pálido como papel. Todos sabiam quem era Salvatore Benedetti. Todos sabiam o que acontecia com as pessoas que ousavam ofendê-lo. Gianna se afastou para dar espaço, esperando poder sair despercebida. Ela só queria deixar aquele lugar, voltar para seu apartamento miserável e enterrar aquela noite na longa lista de memórias dolorosas que tentava esquecer. Mas ela mal tinha dado um passo quando a voz de Preston se ergueu atrás dela, trêmula, mas ainda tentando soar profissional. Senhor Benedetti, é uma honra recebê-lo. Quanto a esta moça, estou pedindo que ela saia porque não pode pagar e chamarei a polícia se necessário.
Gianna ficou rígida. Ela se virou e viu o olhar de Salvatore fixo nela. Pela primeira vez em 4 anos, ele estava realmente olhando para ela. Não o olhar rápido ao passar, como sempre fazia. Não o aceno ausente quando ela baixava a cabeça em cumprimento. Este era um olhar real, como se ele estivesse tentando ler cada linha escrita em sua alma. Seus olhos escuros encontraram os dela, azul acinzentados, e algo mudou naquele olhar gelado. Gianna não sabia o que era. Ela só sabia que não baixou a cabeça. Ela não chorou. Ela não recuou. Mesmo estando na frente de um dos homens mais perigosos de Chicago, ela simplesmente ficou ali, de costas retas, queixo erguido, mostrando cada grama de orgulho ferido que se recusava a esconder. Tommy inclinou a cabeça e sussurrou no ouvido de Salvatore. Gianna não conseguiu ouvir o que ele disse, mas imaginou que tinha a ver com a reunião que os trouxe ali. Talvez o parceiro de Salvatore também não tivesse aparecido. Talvez ele também tivesse sido abandonado naquela noite, mesmo que o motivo estivesse a mundos de distância de ser enganado por um encontro online. Salvatore ouviu, deu um breve aceno de cabeça e depois deixou seu olhar varrer o restaurante. Seus olhos pararam em Preston, e o garçom encolheu como um coelho diante de um lobo. Ele parecia que ia se virar e ir embora. Gianna podia ver isso na leve torção de seu corpo em direção à porta. Mas então Preston abriu a boca novamente. Talvez tão assustado que não conseguiu controlar suas palavras. Sinto muito que tenha testemunhado isso. Vamos chamar a polícia para lidar com ela imediatamente, para que não o perturbe. A polícia. As palavras soaram pela sala silenciosa como um sino. Gianna sentiu seu sangue gelar. Se a polícia viesse, eles pediriam documentos. Eles perguntariam por que ela estava ali. Eles a olhariam da mesma forma que Preston, da mesma forma que todos naquele restaurante. Ela acabaria com um registro, talvez multada, talvez perdesse o emprego na propriedade dos Benedetti, o único emprego que pagava as contas do hospital de sua mãe. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Salvatore deu um passo à frente. Ele se moveu com a suavidade mortal de um predador. Cada passo irradiava poder e perigo. Ele parou entre Gianna e Preston e se virou para o garçom. Sua voz era baixa, mas tão fria que Gianna sentiu um arrepio subir por sua espinha. "Cale a boca!" 2 palavras, e Preston ficou em silêncio instantaneamente. Ele ficou ali com a boca aberta, sem ousar fazer outro som. Salvatore se virou para Gianna, e desta vez seu olhar suavizou uma fração, embora ainda não pudesse ser chamado de caloroso. Ele a estudou por um momento, como se estivesse pesando algo, e então falou alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. "Ela é minha convidada." Gianna não tinha certeza se o ouviu direito. Ela ficou ali, atordoada, e enquanto Salvatore Benedetti, o mais poderoso chefe da máfia de Chicago, o homem cujos pisos ela esfregou e cujas roupas ela dobrou por 4 anos, acabara de declarar na frente de todos que ela era sua convidada. E a partir daquele momento, a vida de Gianna Russo nunca mais seria a mesma. Salvatore colocou a mão nas costas da cadeira dela e a puxou. Um gesto cortês que Gianna não achava que alguém já tivesse lhe oferecido em sua vida. Ela ficou ali por um momento, incerta se deveria se sentar, incerta se isso era real ou apenas um sonho estranho do qual ela acordaria em seu apartamento miserável. Mas os olhos de Salvatore não lhe deram escolha. Eles comandavam sem palavras. Gianna sentou-se. Preston desapareceu como se o chão o tivesse engolido inteiro. Outro garçom, mais jovem e claramente mais aterrorizado, apareceu em sua mesa com um menu tremendo em suas mãos. Salvatore nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Ele nomeou pratos em italiano fluente, sem perguntar a Gianna, sem precisar saber o que ela gostava ou a que poderia ser alérgica. Era assim que um homem acostumado a controlar tudo se comportava. E Gianna percebeu que não tinha o direito de objetar naquele momento. Tommy e o outro guarda-costas sentaram-se em uma mesa próxima, longe o suficiente para lhes dar a ilusão de privacidade, mas perto o suficiente para intervir se necessário. Gianna podia sentir o olhar de Tommy queimando em suas costas, desconfiado e alerta. Ela não o culpava. Ela também ficaria desconfiada se estivesse em seu lugar. O ar entre ela e Salvatore estava tenso como uma corda prestes a arrebentar. Ela não sabia o que dizer. Não sabia para onde olhar. Ela estava acostumada a ser invisível em seu mundo. Acostumada a baixar a cabeça e fazer seu trabalho silenciosamente. Agora,
sentada em frente a ele, sob a luz bruxuleante das velas, ela se sentia como se tivesse sido colocada sob um microscópio. A comida chegou com uma velocidade anormal. Cada prato arrumado como uma obra de arte em porcelana branca impecável. Gianna olhou para seu prato, sem saber por onde começar, sem saber qual talher pertencia a qual prato. Ela havia limpado depois de jantares luxuosos na propriedade dos Benedetti centenas de vezes, mas nunca teve permissão para se sentar à mesa como convidada. Salvatore a observou em silêncio por um longo tempo. Ele cortou um pedaço de vitela, levou-o à boca, mastigou lentamente e nunca tirou os olhos dela por um único segundo. Gianna se sentiu caçada sem ter para onde correr. Então ele falou, sua voz baixa e firme como um tambor distante. Você trabalha na minha casa. Gianna quase deixou o garfo cair de sua mão. Ela olhou para ele, seu coração martelando em seu peito. Ele sabia. Claro que ele sabia. Ela dizia a si mesma que era invisível para ele, que ele nunca notaria uma empregada comum como ela. Mas ela estava errada. 4 anos. Salvatore continuou. No meu escritório, toda quarta e sábado. Você sempre deixa um expresso na minha mesa às 11 horas da noite, mesmo que ninguém nunca tenha pedido para você fazer isso. Gianna abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela não sabia que ele havia notado. Ela começou a fazer isso em seu 2º ano, quando percebeu que ele sempre ficava lá acordado até tarde no escritório sozinho, e pensou que uma xícara de café quente poderia ajudá-lo a ficar acordado. Tinha sido um pequeno gesto, um hábito que ela mantinha em silêncio, nunca imaginando que alguém o reconheceria. Eu sei de tudo o que acontece na minha casa, disse Salvatore, sua voz baixando ainda mais. Mas saber não significa ver. Há coisas que escolhemos ver e coisas que escolhemos ignorar. Gianna entendeu o que ele quis dizer. Ela havia ignorado muita coisa nos últimos 4 anos. As manchas de sangue no chão que ela esfregava antes do amanhecer. As reuniões tensas a portas fechadas, sobre as quais ela nunca perguntava. Os rostos que vinham e iam, e alguns que nunca mais apareciam. Ela sabia que seu chefe não era apenas um empresário rico, mas escolheu não ver porque ver significava perigo. E por que você veio aqui esta noite? Salvatore perguntou, pousando a faca e o garfo e apoiando o queixo na mão enquanto a olhava. Gianna hesitou por um momento, depois decidiu dizer a verdade. Ela não tinha mais nada a perder. E este homem claramente não era do tipo que poderia ser enganado por mentiras desajeitadas. Um encontro de um aplicativo? Ela respondeu, sua voz baixa, mas não envergonhada. Ele prometeu que viria, mas não veio. Algo brilhou nos olhos de Salvatore, rápido demais para ela perceber. Então ele assentiu lentamente, como se ela tivesse confirmado algo que ele já suspeitava. Eu também, disse ele. Não um encontro, uma reunião de negócios. O parceiro não apareceu. Ela entendeu o que ele não disse. No mundo de Salvatore Benedetti, um compromisso cancelado não era apenas rude. Poderia ser uma armadilha. Poderia ser uma declaração de guerra. E se isso fosse verdade, ela estava jantando com um homem que poderia estar sendo caçado enquanto eles falavam. Mas, estranhamente, isso não a assustou. Talvez ela estivesse cansada demais para ter medo. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava realmente a vendo, mesmo que esse alguém fosse um homem que toda a cidade temia. O jantar terminou em um silêncio pesado. Quando Gianna se levantou para agradecê-lo e ir embora, Salvatore também se levantou. Eu te levo para casa, disse ele. Não uma pergunta ou uma oferta, mas uma declaração que não podia ser contestada. Gianna balançou a cabeça tentando recusar. Eu tenho um carro, senhor. Meu velho Honda está estacionado lá fora. Salvatore olhou para ela de uma forma que fez todo o protesto morrer em sua garganta. Aquele carro será trazido de volta para você pelos meus homens pela manhã. Esta noite você vem comigo. Era uma ordem e Gianna trabalhava em sua casa há tempo suficiente para saber que ninguém recusava as ordens de Salvatore Benedetti. Ela assentiu, exausta demais para discutir depois de uma longa noite que a havia esgotado. Tommy abriu a porta do elegante Bentley preto estacionado bem em frente ao restaurante. Gianna entrou e sentiu o cheiro de couro caro e um leve traço de colônia amadeirada. Ela nunca havia sentado em um carro como aquele antes. Na propriedade, ela só os via de longe enquanto limpava janelas ou varria o pátio. Salvatore sentou-se ao lado dela,
mantendo espaço suficiente para que não se tocassem, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor vindo de seu corpo. Tommy assumiu o volante e o outro guarda sentou-se na frente. O carro deslizou pelas ruas de Chicago. As luzes da cidade riscavam as janelas como estrelas cadentes. Ninguém falou. Gianna olhava para os prédios que passavam, forçando-se a focar no horizonte que se afastava, em vez da presença avassaladora do homem ao seu lado. Ela podia senti-lo observando-a, embora não ousasse se virar para confirmar. O ar no carro estava tenso como uma corda esticada ao seu limite, pronta para arrebentar a qualquer momento. Então o telefone de Salvatore vibrou. Ele olhou para a tela, suas sobrancelhas se unindo levemente, e atendeu. "O quê?" ele disse em italiano, sua voz tão fria. Gianna sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mesmo que ele não estivesse falando com ela. Gianna ficou rígida. Ela entendia italiano. Não muito, mas o suficiente para pegar as palavras importantes. Seu pai, Antônio Russo, havia trabalhado para italianos antes de ser morto. Ele lhe ensinou algumas noções básicas quando ela era pequena, e ela aprendeu mais sozinha ao longo dos anos solitários após sua partida. Ela ouviu as palavras: tradição, traição, resolva. Ela ouviu um nome que não conhecia, e a maneira como Salvatore o disse, lhe disse que aquele homem não viveria muito mais. Ela fingiu que não tinha ouvido. Manteve os olhos na janela, o rosto completamente vazio. Da mesma forma que fizera centenas de vezes, enquanto limpava quartos na propriedade que ainda carregavam o leve cheiro de pólvora. Não ouvir, não ver, não saber. Essa tinha sido sua regra de sobrevivência por 4 anos. Salvatore encerrou a chamada e guardou o telefone de volta no bolso. Ele não explicou e ela não perguntou. O silêncio retornou, mas desta vez carregava algo diferente, mais pesado, mais perigoso. Gianna acabara de ouvir o que não deveria ouvir e tinha certeza de que Salvatore sabia disso. O carro deixou o brilho polido de River North e passou por ruas que se tornaram mais escuras e desertas. Quando entraram no lado sul, Gianna pôde sentir a atmosfera mudar. Ela não precisava olhar para saber que Salvatore estava observando os prédios em ruínas ao longo da estrada, as paredes cobertas de grafite, os grupos de jovens reunidos nas esquinas com olhos cansados. Este era o seu mundo, e estava tão longe do mundo dele quanto a luz da sombra. O carro parou em frente ao prédio de apartamentos de Gianna. Ela olhou para fora e sentiu a vergonha subir e se alojar em sua garganta. O prédio de tijolos vermelhos de 5 andares havia ficado cinza com a sujeira e o tempo. Uma escada de incêndio de ferro enferrujada pendia de um lado, parecendo que poderia desabar a qualquer momento. A janela de seu apartamento no 3º andar tinha uma longa rachadura que ela cobriu com fita adesiva para impedir a entrada do vento de inverno. "É aqui que você mora", disse Salvatore. Não uma pergunta. Sua mandíbula se contraiu, um pequeno tique em sua têmpora, como se estivesse rangendo os dentes. Gianna não sabia se era raiva ou pena, mas não queria nenhuma das duas. "Sim", ela respondeu uniformemente. "Obrigada por me trazer para casa." Ela alcançou a maçaneta da porta, mas Salvatore falou e a deteve. "Não me chame de senhor." Gianna se virou para ele confusa. Por 4 anos ela sempre o chamou de senhor ou senhor Benedetti. Era a regra tácita para os empregados. "Chame-me de Salvatore", disse ele, seus olhos negros fixos nos dela. Pelo menos quando ninguém mais estiver por perto. Gianna não sabia o que isso significava. Ela não sabia por que seu coração de repente bateu mais rápido, porque o ar no carro se tornou difícil de respirar. Ela só sabia que não conseguia desviar o olhar dele, mesmo sabendo que deveria. "Sim", ela sussurrou. "Salvatore." O nome dele em seus lábios tinha um gosto estranho, doce e perigoso ao mesmo tempo, como chocolate amargo com veneno. Ele não disse mais nada, apenas deu um breve aceno de cabeça. Gianna abriu a porta e saiu. A noite fria de Chicago batendo em seu rosto. Ela caminhou em direção à entrada do prédio, de costas retas, passos firmes, mesmo enquanto tudo dentro dela se emaranhava em caos. Ela podia sentir o olhar de Salvatore seguindo cada passo até que ela empurrou a porta pesada e desapareceu lá dentro. Naquela noite, Gianna deitou-se na cama estreita em seu apartamento escuro, olhando para o teto rachado, incapaz de dormir. Ela repassou cada momento da noite, desde a humilhação no restaurante até a forma como Salvatore entrou e mudou tudo.
Ela se lembrou de seus olhos escuros nela, da maneira como ele disse seu nome, do calor dele ao seu lado naquele carro de luxo. Ela disse a si mesma que estava perdendo a cabeça. Ele era seu chefe. Ele era da máfia. Ele era tudo de que ela deveria se afastar. Ao mesmo tempo, na mansão na Gold Coast, Salvatore sentava-se em seu escritório escuro, um copo de uísque na mão do qual não havia tomado um único gole. Ele olhava pela janela, mas sua mente estava em outro lugar, em um prédio em ruínas no lado sul, em olhos azul acinzentados que não continham medo, apenas orgulho ferido. Ele pegou o telefone e ligou para Tommy. Sua voz era calma, mas carregava o peso de uma ordem. Descubra tudo sobre Diana Russo, tudo. Na manhã de segunda-feira, Diana estava nos portões da propriedade dos Benedetti com o coração batendo descontroladamente em seu peito. Ela passou todo o domingo se perguntando se deveria voltar, se tudo mudaria depois da noite de sexta-feira, se Salvatore a demitiria porque ela tinha visto demais. Mas no final, as despesas do hospital de sua mãe e a pilha de contas que a esmagavam de todos os lados não lhe deram outra escolha. Ela passou pelo pesado portão de ferro, acenou para o guarda como sempre fazia e entrou na vasta mansão que conhecia de ponta a ponta há 4 anos. Tudo parecia o mesmo. As paredes de marfim, as caras pinturas a óleo, as plantas verdes perfeitamente aparadas. Mas Diana sabia que algo havia mudado. Ela podia sentir na maneira como o velho mordomo a olhava com curiosidade silenciosa, na maneira como os outros funcionários sussurravam quando ela passava. Alguém tinha dito algo. Rumores se espalhavam por esta casa como fogo em campo seco. Diana ignorou e começou seu trabalho. Na quarta-feira, ela carregou seu balde e pano de limpeza para o escritório como de costume. Ela empurrou a pesada porta de madeira, entrou e congelou. Salvatore estava sentado lá. Em 4 anos, e ela nunca o vira no escritório pela manhã quando vinha limpar. Ele sempre saía cedo ou trabalhava no andar de cima, deixando este quarto vazio para ela limpar. Mas hoje ele estava sentado atrás da grande mesa de carvalho, um arquivo aberto à sua frente, seus olhos escuros se erguendo para ela no momento em que ela entrou. Desculpe, gaguejou Diana, dando um passo para trás. Eu não sabia que você... Quer dizer, eu não sabia que você estava aqui. Eu volto mais tarde. Faça seu trabalho, disse Salvatore, sua voz uniforme, mas não tão fria quanto ela se lembrava. Não preciso que você mude sua programação. Diana ficou ali por um momento, incerta do que deveria fazer. Então ela assentiu e começou a limpar, tentando impedir que suas mãos tremessem enquanto sentia o olhar dele acompanhando cada movimento. Antes de sair, Salvatore lhe deu um aceno de cabeça, um gesto pequeno e breve, mas completamente diferente da indiferença dos últimos 4 anos. E isso foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, Diana começou a notar a mudança mais claramente. Salvatore não era mais um fantasma passando por ela como se ela não existisse. Quando ela andava pelo corredor, ele acenava. Quando ela estava limpando as janelas da sala de estar, ele parava e perguntava se ela precisava de algo. Uma vez, quando ela quase esbarrou nele no patamar da escada, ele estendeu a mão, a segurou pelo cotovelo e perguntou se ela estava bem. Sua voz genuinamente preocupada. Os outros funcionários começaram a sussurrar mais. Diana os ouvia na cozinha, na lavanderia, no corredor. Quando pensavam que ela não estava por perto, diziam que ela havia feito algo para chamar a atenção do chefe. Diziam que ela estava tentando seduzi-lo para mudar seu destino. Uma pessoa até disse que ela devia ter dormido com ele. Diana ignorou tudo. Ela estava acostumada a ser julgada erroneamente, acostumada a ser mal compreendida. Ela manteve a cabeça baixa, fez seu trabalho e tentou não pensar naqueles olhos escuros que a observavam cada vez com mais frequência. Então, uma tarde, um elegante Mercedes preto parou bruscamente em frente à mansão. A porta se abriu e uma mulher saiu. Diana estava limpando as janelas da sala de estar e tinha uma visão perfeita da entrada. A mulher parecia ter cerca de 60 anos, seu cabelo prateado preso em um coque elegante, seu rosto afiado com olhos negros idênticos aos de Salvatore. Ela usava um vestido Chanel creme e um pesado colar de pérolas ao redor do pescoço. E cada passo carregava o poder e a arrogância de alguém acostumado a ser obedecido. Carla Benedetti, a mãe de Salvatore. Diana tinha ouvido falar dela, mas nunca a conhecera. Ela morava em uma propriedade separada nos subúrbios e raramente vinha aqui.
Mas hoje ela veio e a primeira coisa que fez depois de entrar foi se virar e olhar diretamente para Gianna. Seu olhar era gelado, avaliador e invasivo, como se estivesse descascando Gianna camada por camada. Gianna baixou a cabeça em cumprimento, como havia sido ensinada, e continuou trabalhando. Mas ela podia sentir aquele olhar queimando em suas costas durante toda a tarde. Ao mesmo tempo, no escritório, Tommy colocou um arquivo grosso na mesa em frente a Salvatore. Isso é tudo o que pude encontrar sobre ela, disse Tommy, seu tom neutro, mas seus olhos cheios de suspeita. Tem certeza de que quer ler isso? Salvatore não respondeu. Ele abriu o arquivo e começou a ler. Gianna Russo, 27 anos, nascida em Chicago. Pai, Antônio Russo, serviu como motorista para a família Benedetti por 10 anos. Morto a tiros há 15 anos em um atentado. Gianna, então com 12 anos, estava presente na cena. Salvatore parou nesse detalhe. Ela viu o pai morrer. Ele continuou lendo. Mãe Kathleen Russo, nome de solteira Kowalski, ascendência irlandesa, atualmente recebendo tratamento para câncer em estágio terminal no Hospital do Condado de Cook. As contas médicas acumularam mais de 80 mil dólares. Gianna trabalha em 2 empregos para cobrir os custos. Governanta de dia, garçonete de bar à noite. Tempo médio de sono estimado em aproximadamente 4 horas por dia. Salvatore leu a página final repetidamente, onde os detalhes das finanças de Gianna estavam listados. Ela ganha 9 dólares por hora no bar, 12 dólares por hora trabalhando para ele. Ela faz uma refeição por dia para economizar dinheiro. Ela não compra roupas novas há 2 anos. Ela está com 3 meses de aluguel atrasado. Ele olhou para o arquivo por mais tempo do que costumava olhar para qualquer coisa, mais tempo do que jamais olhou para qualquer outro arquivo. E algo em seu peito, algo que ele pensava ter morrido há muito tempo, começou a se agitar. Uma semana após a visita da senhora Benedetti, outro convidado apareceu na propriedade. Gianna estava limpando uma mesa na sala de estar, quando ouviu o clique agudo de saltos altos no mármore, uma risada clara que parecia cuidadosamente medida e um perfume caro se espalhando pelo ar como uma declaração de guerra. Ela olhou para cima e viu uma mulher entrar, tão bonita que roubou o fôlego de Gianna. Cabelos pretos brilhantes caíam por suas costas. Pele de oliva impecável, sem uma única mancha. Grandes olhos castanhos emoldurados por um delineador preciso e lábios pintados de um vermelho sangue. Ela usava um vestido branco justo que abraçava cada curva letal e mostrava pernas que pareciam não ter fim. Tudo nela irradiava riqueza, poder e perigo. Francesca Carbone. Gianna sabia quem ela era, embora nunca tivessem se encontrado. Ela ouvira os outros funcionários sussurrarem sobre a ex-noiva de Salvatore, a filha de Vittorio Carbone, chefe da maior família rival. O noivado deles havia desmoronado há 3 anos em um escândalo que ninguém ousava mencionar, mas Gianna ouvira o suficiente para entender que Francesca havia traído Salvatore de uma forma que não podia ser perdoada. Francesca passou por Gianna como se ela não existisse e foi direto para o escritório onde Salvatore estava trabalhando. A porta se fechou atrás dela, mas não era grossa o suficiente para impedir que as vozes vazassem. Gianna sabia que não deveria bisbilhotar, mas seus pés não se moviam. Sal? A voz de Francesca era doce, como mel misturado com veneno. Eu sei que tivemos desentendimentos no passado, mas meu pai quer reconciliação. As famílias seriam mais fortes se unissem. Um casamento entre você e eu acabaria com uma guerra que dura décadas. A voz de Salvatore voltou fria e afiada como uma lâmina. Um casamento com a mulher que me traiu e trabalhou com meus inimigos. Quão estúpido você acha que eu sou? Eu já expliquei, disse Francesca, sua voz tremendo levemente, como se estivesse segurando a raiva à força. Foi um mal-entendido. Fui coagida. Eu te amo, Sal. Sempre te amei. Salvatore riu, um som sem calor. Saia da minha casa, Francesca, e diga ao seu pai que se ele quer paz, deveria enviar uma oferta real em vez de enviar sua filha como um presente barato. A porta se abriu e Francesca saiu, o rosto pálido de fúria, mesmo enquanto tentava manter a compostura. Naquele instante, Gianna passou pela porta do escritório e encontrou os olhos de Salvatore lá dentro. Apenas um vislumbre, um segundo, mas foi o suficiente para Francesca notar.
Os olhos castanhos de Francesca se estreitaram, deslizando de Salvatore para Diana e de volta para Salvatore. E um sorriso frio curvou seus lábios, como se ela tivesse acabado de descobrir algo precioso. Francesca não foi embora imediatamente. Ela vagou pela mansão, dizendo que queria ver o lugar onde quase se tornou a senhora da casa. E de alguma forma ela acabou na cozinha, onde Diana estava lavando a louça sozinha. Diana sentiu a presença de Francesca antes mesmo de vê-la. Ela olhou para cima e encontrou a mulher encostada na porta, de braços cruzados, um sorriso de escárnio no rosto. Então você é a empregada sobre quem todos estão sussurrando, disse Francesca, sua voz doce de uma forma obviamente falsa. A garotinha do lado sul que chamou a atenção de Salvatore Benedetti. Que impressionante! Gianna parou, secou as mãos em seu avental gasto e se virou para encarar Francesca. Ela não baixou a cabeça. Ela não recuou. Eu sou apenas a governanta, senhora. Não sei do que você está falando. Francesca se aproximou, seus saltos clicando no azulejo. Ela parou a menos de um passo de distância, perto o suficiente para que Gianna pudesse sentir o perfume forte e ver a maquiagem pesada em seu rosto. Deixe-me te dar um conselho de graça, disse Francesca, baixando a voz até se tornar uma ameaça. Garotas como você não deveriam sonhar muito alto. Este mundo tem suas regras. Você é uma empregada. Você sempre será uma empregada. Não pense que alguns olhares de Salvatore significam alguma coisa. Ele está apenas matando o tempo. E quando ele se cansar, você será jogada fora como lixo. Gianna encontrou os olhos de Francesca sem piscar, sem tremer. Por dentro, algo fervia, mas por fora, ela era gelo. Eu não estou sonhando com nada, senhora. Estou fazendo meu trabalho, e meu trabalho não inclui ouvir conselhos de pessoas que não foram convidadas. Francesca ficou imóvel. Ela claramente não estava acostumada a ser respondida assim, especialmente por uma empregada. Por um momento, a máscara doce escorregou, e Gianna viu a crueldade real por trás daqueles olhos castanhos. Então Francesca riu, um som frio que ecoou pela cozinha vazia. Você tem coragem, disse ela, mas coragem não salva vidas neste mundo. Lembre-se do que eu te disse. Então ela se virou e foi embora, o clique de seus saltos desaparecendo até sumir completamente. Gianna ficou ali por um longo tempo, segurando a borda da pia até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ela não sabia de quem acabara de fazer uma inimiga, mas sabia que não podia recuar. Ela havia recuado a vida inteira. No mesmo dia, no escritório, Salvatore recebeu o relatório de Tommy da investigação que ele havia ordenado após a noite no restaurante. O homem chamado Diego que Gianna planejava encontrar não existia. Era uma identidade falsa. E por trás dessa identidade falsa estava Bruno Carboni, irmão de Francesca, um canalha de 28 anos conhecido por brincar com mulheres e descartá-las. Ambos os encontros fracassados, o de Gianna e o dele, haviam sido armadilhas da família Carboni. Os Carboni inicialmente visaram qualquer funcionário de baixo escalão através das redes sociais para encontrar uma fraqueza na segurança da propriedade. Mas no momento em que Salvatore protegeu publicamente Gianna no restaurante, Bruno percebeu que poderia mudar seu plano de simples espionagem para um sequestro de alto risco para destruir o coração de Salvatore. Salvatore olhou para a foto de Bruno Carboni no arquivo, seus olhos escuros se acendendo com uma chama que apenas aqueles que o conheciam de verdade reconheceriam. Era o fogo de um homem prestes a se vingar, e Bruno Carboni iria pagar. Uma semana após o confronto com Francesca, Gianna estava limpando o escritório como sempre fazia quando acidentalmente esbarrou em uma pilha de arquivos antigos alinhados em uma prateleira alta. Os papéis se espalharam pelo chão como neve caindo, e Gianna caiu de joelhos para recolhê-los um por um. Ela não tinha intenção de ler. Ela conhecia a regra. Não olhe, não veja, não saiba. Mas então um nome saltou aos seus olhos, claro e afiado como uma lâmina cravada diretamente em seu coração. Antônio Russo, o nome de seu pai. Gianna congelou. Seu coração pulou uma batida, depois trovejou como se quisesse atravessar suas costelas. Suas mãos tremiam enquanto ela abria o arquivo. Seus olhos corriam pelas linhas digitadas. O que ela leu fez o chão sob seus pés desabar. Antônio Russo, motorista leal da família Benedetti desde os 22 anos. Confiado por Giovanni Benedetti, pai de Salvatore. Como família,
assassinado há 15 anos pela família Carbone em retaliação após testemunhar acidentalmente sua transação ilegal. Baleado 7 vezes na frente de sua filha de 12 anos. Gianna se lembrou daquele dia. Ela se lembrou dos tiros. Ela se lembrou da maneira como seu pai caiu, o sangue jorrando dos buracos em seu peito, seus olhos ainda arregalados e fixos nela, até que a luz dentro deles finalmente se apagou. Ela se lembrou de gritar até perder a voz, agarrando-se ao corpo dele até que a polícia a arrancou. Por 15 anos ela não soube quem matou seu pai. A polícia disse que foi um assalto. Sua mãe lhe disse para não perguntar mais, e ela enterrou essa pergunta junto com a infância que lhe fora roubada. Mas agora ela sabia a verdade. Seu pai havia morrido por causa da família Benedetti. Seu pai havia morrido por causa da casa que ela limpava há 4 anos. Por causa do homem por quem ela começara a sentir algo, algo que não ousava nomear. Gianna se levantou, o arquivo apertado em seu punho, e foi direto para o escritório de Salvatore no andar de cima. Ela não bateu. Ela empurrou a porta e entrou como uma tempestade. Salvatore estava sentado atrás de sua mesa, seus olhos escuros se erguendo para ela, com um lampejo de surpresa que ele raramente deixava transparecer. Mas antes que ele pudesse falar, Gianna jogou o arquivo na mesa, os papéis se espalhando. Explique, disse ela, sua voz trêmula, mas não fraca, seus olhos ardendo enquanto o encarava. Explique por que o nome do meu pai está em seus arquivos. Explique por que ele morreu por causa da sua família. Salvatore olhou para os papéis espalhados em sua mesa, depois de volta para Gianna. Ele não parecia chocado. Ele não tentou negar. Ele apenas ficou sentado ali, calmo como água sem uma ondulação. E isso fez Gianna querer gritar. Você sabe agora, disse Salvatore uniformemente. Mais cedo ou mais tarde você iria descobrir. Gianna sentiu como se tivesse levado um tapa. Você sabia. Você sabia desde o início. Desde que li o arquivo sobre você. Há 2 semanas, respondeu Salvatore. Antônio Russo era o homem do meu pai. Ele era mais leal que o sangue. E quando ele morreu, meu pai foi ao funeral pessoalmente, mesmo sabendo que era perigoso. Então por que você não me contou? Gritou Gianna, sua voz falhando. Por que você me deixou trabalhar aqui por 4 anos sem saber quem matou meu pai? Por que você me olhou como se eu importasse quando estava escondendo essa verdade? Salvatore se levantou, contornou a mesa e se moveu em direção a ela. Gianna recuou, mas ele parou e manteve distância, seus olhos negros nela com algo que parecia quase dor. Porque você não precisava de mais peso, disse ele. Você já estava carregando o suficiente, mas há algo que você precisa saber. Depois que seu pai morreu, meu pai enviava dinheiro para sua família todos os meses. O suficiente para sua mãe viver e para criar você. Quando meu pai morreu, eu continuei fazendo isso. O dinheiro que sua mãe recebe todo mês, o dinheiro que te ajudou a pagar a faculdade, que te ajudou a sobreviver nos seus anos mais difíceis, veio da família Benedetti. Gianna sentiu como se outra faca tivesse sido cravada nela. Ela se lembrou dos envelopes de dinheiro que sua mãe recebia todo mês. Os envelopes que sua mãe sempre dizia que vinham de um fundo de caridade da igreja. Sua vida inteira havia sido sustentada pelo dinheiro das pessoas que indiretamente causaram a morte de seu pai. Eu não quero dinheiro de sangue, disse ela, sua voz tensa. Eu não quero sua pena. Eu não quero nada desta família. Salvatore a observou por mais tempo do que costumava observar qualquer pessoa, seus olhos escuros indecifráveis. Então ele falou, sua voz baixa e triste de uma forma que Gianna nunca tinha ouvido dele antes. Tudo nesta vida tem sangue, Gianna. A comida que você come, as roupas que você veste, o teto sobre sua cabeça. Em algum lugar, alguém sangrou ou suou para que você pudesse ter essas coisas. A questão não é se o dinheiro tem sangue. A questão é se você escolhe ver ou se escolhe virar as costas. Gianna não aguentou mais. Ela se virou e correu para fora do escritório, deixando Salvatore sozinho em meio às folhas de papel esvoaçantes. Ela correu pelo corredor, desceu as escadas, saiu da mansão e não parou até estar dentro de seu velho Honda e bater à porta. E pela primeira vez em 15 anos, desde o dia em que seu pai morreu, Gianna Russo chorou. Lágrimas escorriam por suas bochechas como rios represados por muito tempo, finalmente se libertando. Ela chorou por seu pai. Ela chorou pela verdade que acabara de descobrir. E ela chorou porque uma parte dela, uma parte que ela odiava por ter,
Ainda queria voltar para aquela mansão. Voltar para o homem com olhos tão escuros quanto a noite e uma voz que a fazia esquecer como respirar. 3 dias após o confronto com Salvatore, Gianna ainda não havia voltado para a mansão. Ela ligou para pedir licença, mentiu que estava doente, embora a verdade fosse que ela não suportava a ideia de vê-lo agora. Ela passou mais tempo no hospital com sua mãe, como se a presença dela pudesse desembaraçar o caos em sua cabeça. Mas o destino não lhe deu tempo para se curar. Às 3 horas da manhã, o telefone de Gianna tocou em seu apartamento escuro. Ela abriu os olhos, o coração martelando com o mau pressentimento que aprendera a confiar ao longo de anos de dor. A tela mostrava o hospital do condado de Cook, e tudo dentro dela ficou rígido. Ela atendeu. A voz do outro lado era fria e profissional. Senhorita Russo, sua mãe acabou de ter um ataque cardíaco. Ela está em estado crítico. Precisamos realizar uma ponte de safena de emergência em 2 horas ou ela não sobreviverá. Gianna não se lembra de como se vestiu, não se lembra de como desceu as escadas correndo, não se lembra de como dirigiu até o hospital. Ela só se lembra de estar no balcão do pronto-socorro, suas mãos trêmulas agarrando a borda do balcão, enquanto um funcionário financeiro de terno cinza explicava o custo. Esta cirurgia custa $50.000, disse o homem, sua voz firme como se estivesse recitando um menu de restaurante em vez de dar uma sentença de morte para a mãe dela. O Medicaid da senhora Russo cobre apenas uma pequena parte. Você precisa dar uma entrada de pelo menos $30.000 antes que possamos prosseguir. Gianna sentiu como se estivesse afundando no fundo do oceano. $30.000. Ela não tinha 30 mil. Ela não tinha 3 mil em sua conta agora. Havia menos de 200 e seu cartão de crédito estava no limite há muito tempo. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, disse ela, a garganta apertada. Por favor, ela é minha mãe. Ela é a única pessoa que me resta. O funcionário olhou para ela com um olhar que Gianna já vira muitas vezes em sua vida. O olhar de alguém acostumado a dizer não, acostumado a ver pessoas como ela desabarem bem na sua frente. Eu entendo sua situação, disse ele sem entender nada. Temos programas de assistência financeira. Você pode solicitar uma análise ou pode considerar opções em relação à dívida médica, incluindo falência. Posso lhe dar alguns papéis para analisar. Falência? A palavra soou na cabeça de Gianna como um sino da morte. Ele estava pedindo que ela declarasse falência enquanto sua mãe estava morrendo em uma sala de emergência a poucos metros de distância. Ele estava lhe oferecendo papéis enquanto o coração de sua mãe poderia parar a qualquer momento. Gianna desabou em uma cadeira na sala de espera, as duas mãos na cabeça. E pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu completamente sem esperança. Ela lutou a vida inteira. Trabalhou em 2 empregos, dormiu 4 horas por dia, pulou refeições para economizar dinheiro para sua mãe. Ela fez tudo o que podia, e ainda não foi suficiente. Nunca tinha sido suficiente. Ela não sabe quanto tempo ficou sentada ali. Talvez 5 minutos, talvez meia hora. O tempo parou de ter significado quando ela estava enfrentando a perda da última pessoa no mundo que ainda a amava. Então ela ouviu passos, pesados, firmes, familiares de uma forma que fez seu coração se contorcer. Ela olhou para cima e Salvatore Benedetti estava parado na sua frente. Ele usava seu terno preto de sempre, mas a gravata estava afrouxada e o cabelo ligeiramente desarrumado, como se tivesse saído correndo da cama. Tommy estava atrás dele, o rosto indecifrável. Mas seus olhos em Gianna carregavam algo que parecia quase pena. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Gianna, a voz rouca. "Tommy me contou", disse Salvatore. "Eu tenho pessoas monitorando a condição de sua mãe neste hospital." Gianna queria ficar com raiva. Queria gritar que ele não tinha o direito de se intrometer em sua vida, que ele e sua família já haviam tirado o suficiente. Mas ela não tinha mais forças. Ela apenas ficou sentada ali, vazia e desesperada. Salvatore não disse mais nada. Ele caminhou até o balcão onde o funcionário financeiro estava sentado e tirou um elegante cartão de crédito preto de dentro do paletó. "Pague todos os custos de Kathleen Russo", disse ele, sua voz não deixando espaço para debate. "Cirurgia, recuperação, medicação, um quarto particular, tudo. E faça isso imediatamente." O funcionário olhou para o cartão, depois para Salvatore,
o rosto ficando pálido ao perceber quem estava na sua frente. Sim, senhor. Imediatamente, senhor. Gianna queria se levantar e recusar. Queria dizer que não precisava da ajuda dele, que não queria dever nada a ele. Mas esta era a vida de sua mãe. E entre o orgulho e perder sua mãe, ela não tinha escolha. Tudo depois disso aconteceu rápido. Médicos corriam para lá e para cá. Sua mãe foi levada às pressas para a cirurgia e Diana foi conduzida à sala de espera da família. Salvatore sentou-se na cadeira ao lado dela, mantendo espaço suficiente para não tocá-la, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir sua presença. Ele não falou. Não tentou confortá-la com palavras vazias. Ele apenas ficou sentado ao lado dela durante as horas intermináveis, enquanto os médicos lutavam para salvar a vida de sua mãe. E de alguma forma, seu silêncio a confortou mais do que qualquer palavra jamais poderia. A cirurgia durou 6 horas. 6 horas em que Diana ficou sentada em uma cadeira dura na sala de espera, os olhos fixos nas portas da sala de cirurgia, rezando para um Deus em quem não tinha certeza se ainda acreditava. Salvatore sentou-se ao lado dela o tempo todo, sem dizer uma palavra, apenas lhe entregando uma xícara de café sempre que ela começava a derrabar de exaustão. Quando o médico saiu para anunciar que a operação foi um sucesso, Gianna quase desmaiou de alívio. Sua mãe foi transferida para a terapia intensiva e 2 dias depois, ela acordou. Gianna estava sentada ao lado da cama quando os olhos azul pálidos de Kathleen Russo se abriram lentamente. Ela estava tão fraca que parecia quase translúcida, a pele branca como papel, mas seus lábios rachados e secos ainda tentavam formar um sorriso quando viu sua filha. Gianna, ela sussurrou, a voz rouca por causa do tubo de respiração. Minha menina. Mãe, Gianna segurou a mão de sua mãe, tentando impedir que sua voz tremesse. Não fale muito. Você precisa descansar. Mas Kathleen não ouviu. Seus olhos se moveram lentamente pelo quarto e pararam no canto mais distante, onde Salvatore estava encostado na parede, observando silenciosamente. Ela franziu a testa levemente e depois olhou de volta para Diana com curiosidade silenciosa. Quem é ele? Ela perguntou fracamente. Gianna se virou para Salvatore, depois de volta para sua mãe, sem saber como explicar. Este é Salvatore Benedetti, meu chefe. Ele ajudou. Ele pagou pela sua cirurgia. Kathleen ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos estudando Salvatore com a surpreendente agudeza de uma mulher pairando perto da morte. Então ela observou a maneira como ele olhava para sua filha, a maneira como ele ficava ali como um guarda, a maneira como seus olhos escuros se suavizavam toda vez que pousavam em Diana. E ela sorriu, um pequeno sorriso, mas cheio de significado. Venha aqui, disse ela a Salvatore, sua voz fraca, mas carregando o tom de uma ordem. Salvatore se aproximou e parou ao lado da cama, o rosto indecifrável como sempre. Mas algo em seu olhar havia mudado. Kathleen olhou para ele por mais tempo do que a maioria das pessoas ousaria. Depois assentiu lentamente, como se tivesse confirmado algo para si mesma. Então ela se virou para Diana e apertou a mão de sua filha. Sabe, ela sussurrou, eu amei seu pai desde o primeiro momento em que o vi. Ele era um motorista. Eu era uma garota irlandesa de classe média. Todos diziam que não pertencíamos um ao outro, mas o amor não se importa com essas coisas. Mãe, Diana começou, mas Kathleen balançou a cabeça fracamente. Deixe-me terminar. Não tenho muito tempo. Gianna sentiu seu coração se despedaçar com essas palavras. Querida, Kathleen continuou, sua voz ficando mais fraca a cada frase. Sua vida tem sido só escuridão. Eu sei. Eu te vi lutar sozinha por muito tempo, mas não tenha medo do escuro se encontrar alguém para segurar sua mão através dele. Às vezes, a luz vem de lugares que menos esperamos. Ela olhou para Salvatore novamente e depois de volta para Diana. Deixe-se ser amada, minha menina. É o que seu pai mais queria para você, e é o que eu mais quero antes de ir. 3 dias depois, Kathleen Russo começou a definhar, mesmo com os médicos fazendo tudo o que podiam. Seu corpo estava exausto após anos de luta contra o câncer, e a cirurgia, embora bem-sucedida, havia tirado a última força que lhe restava. Às 4h17 da manhã do terceiro dia, Kathleen Russo morreu dormindo, suas mãos ainda entrelaçadas nas de sua filha, seu rosto pacífico como um anjo finalmente voltando para casa.
Diana ficou sentada ao lado da cama de sua mãe por horas depois, incapaz de chorar. Ela havia ficado sem lágrimas há muito tempo. Ela apenas ficou sentada ali, segurando a mão que esfriava lentamente e sentiu parte de sua alma morrer com ela. Salvatore chegou naquela manhã e começou a cuidar de tudo. Ele ligou para uma funerária em Oak Park, a melhor da cidade. Ele organizou um velório de 2 dias para que amigos e conhecidos pudessem vir e prestar suas homenagens. Ele garantiu um lote no cemitério Mount Carmel, bem ao lado do túmulo de Antônio Russo, para que marido e mulher pudessem descansar juntos após 15 anos separados. Ele não perguntou a Gianna. Ele não esperou que ela decidisse. Ele simplesmente fez o que tinha que ser feito, silenciosa e eficientemente, como se cuidar dela fosse a coisa mais natural do mundo. E durante os dias do funeral, os dias em que Diana se sentia como se estivesse caminhando à beira de um abismo, Salvatore ficou com ela a cada momento. Ele ficou atrás dela enquanto ela aceitava condolências de pessoas que ela nem conseguia se lembrar pelo nome. Ele a levou para casa quando ela estava exausta demais para ficar de pé. Ele não disse muito, não fez promessas, não a confortou com frases vazias. Ele estava simplesmente lá, e de alguma forma isso foi o suficiente. Uma semana após o funeral, Diana estava nos portões da propriedade dos Benedetti pela última vez. Ela passou 7 dias em seu apartamento vazio, olhando para a parede rachada e tentando colocar os pedaços estilhaçados de sua vida em alguma ordem. Sua mãe se fora, seu pai se fora há anos. Ela não tinha mais ninguém neste mundo, e a única coisa que ainda tinha era uma confusão de sentimentos com os quais não sabia o que fazer. Ela não podia continuar trabalhando aqui. Não porque o trabalho fosse muito difícil, mas porque não conseguia olhar para Salvatore todos os dias sem pensar em tudo o que ele havia feito por ela. As contas do hospital, o funeral, a longa noite sentada ao seu lado na sala de espera do hospital, sua presença silenciosa nos dias mais sombrios de sua vida. Ela lhe devia muito, e não entendia por que ele havia feito tudo aquilo. Gianna entrou na mansão e foi direto para o escritório onde sabia que Salvatore estaria. Ela não bateu. Apenas empurrou a porta e entrou da mesma forma que da última vez, quando descobriu a verdade sobre seu pai. Salvatore estava sentado atrás da mesa, um copo de uísque intocado à sua frente, seus olhos escuros se erguendo para ela quando ela entrou. Ele não parecia surpreso, como se já soubesse que ela estava vindo. "Estou aqui para apresentar minha demissão", disse Diana, sua voz mais calma do que se sentia. Ela colocou um envelope em sua mesa ao lado do copo de uísque. "Obrigada por tudo que você fez, mas não posso mais ficar aqui." Salvatore olhou para o envelope e depois para ela. Ele não o tocou. "Por quê?" Gianna riu, um som amargo e sem alegria. "Por quê? Porque eu lhe devo uma dívida que nunca poderei pagar em toda a minha vida. Porque toda vez que olho para você, penso na minha mãe. Penso no meu pai. Penso em tudo que sua família tirou e devolveu. Porque eu não entendo o que você quer de mim, e isso está me enlouquecendo." Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor que começava a surgir em sua voz. "Porque não consigo olhar para você sem sentir que tudo é complicado demais. Porque não sei qual é o meu lugar na sua vida e não quero continuar adivinhando." Salvatore se levantou. O movimento foi lento e deliberado, como uma pantera se aproximando de sua presa. Gianna instintivamente deu um passo para trás, depois outro, até que seus ombros encontraram a parede atrás dela. Salvatore parou a menos de um passo de distância, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor vindo de seu corpo. No entanto, ele manteve a distância, sem tocá-la. Seus olhos negros olharam para ela, e pela primeira vez desde que o conhecia, ela viu algo sob a superfície gelada. Algo ardente, algo faminto, algo perigoso. "Você quer saber o que eu quero?" disse Salvatore, sua voz baixa e rouca como o rosnado de um animal. "Eu quero que você pare de ser minha empregada. Eu quero que você fique, não como uma funcionária, não como alguém que me deve, mas como algo mais." O coração de Diana bateu contra suas costelas. Ela sabia que deveria correr. Sabia que deveria empurrá-lo e ir embora antes de fazer algo de que se arrependeria. Mas seus pés não se moviam. E uma parte dela, a parte que ela tentara enterrar por tanto tempo, não queria ir embora.
Você é da máfia, disse ela, a respiração acelerada mesmo enquanto tentava controlá-la. Você mata pessoas. Você vive em um mundo ao qual eu não pertenço. Você é tudo de que eu deveria me afastar. Salvatore inclinou a cabeça, seus olhos negros captando a luz fraca da sala. Sim, disse ele sem desculpas em sua voz. Eu sou tudo isso. Eu mato pessoas. Eu dou ordens para torturar. Eu comando um império construído sobre sangue e lágrimas. Eu sou a escuridão da qual você deveria fugir. Ele fez uma pausa e quando falou novamente, sua voz suavizou uma fração quase vulnerável. E você ainda está aqui. A palavra que ele usou para você atingiu Gianna como um maremoto. Todo esse tempo, ele sempre a chamara formalmente, mantendo distância através da linguagem. Mas agora, nesta sala escura, com o espaço entre eles tão pequeno que ela podia contar cada respiração que ele dava, algo havia mudado. Gianna não sabia qual deles se moveu primeiro. Talvez tenha sido ela, talvez tenha sido ele, talvez tenham sido ambos ao mesmo tempo. Ela só sabia que no momento seguinte, sua mão se fechou no colarinho do terno de Salvatore, o puxou para baixo e suas bocas se encontraram. O beijo não foi gentil. Estava cheio de raiva, cheio de dor, cheio de anos de solidão e fome contidos por muito tempo. Gianna derramou toda a sua dor naquele beijo. Toda a sua perda, toda a sua confusão, todos os sentimentos que não sabia como nomear. E Salvatore respondeu com igual ferocidade. Uma mão envolveu sua cintura, puxando-a com força para seu peito. A outra deslizou em seu cabelo, inclinando sua cabeça para que ele pudesse beijá-la mais profundamente. Ele a beijou como se ela fosse ar, e ele estivesse se afogando. Ele a beijou como se fosse a última vez e a primeira. Ele a beijou como se a escuridão nele finalmente tivesse encontrado sua luz. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. A testa de Salvatore repousava contra a dela, seus olhos ainda bem fechados. Gianna podia sentir o batimento cardíaco dele sob sua palma, rápido e forte, combinando com o dela. Não há como voltar atrás depois disso, sussurrou Salvatore, sua voz rouca. Se você ficar, você fica com tudo o que eu sou. Escuridão e luz, sangue e flores, tudo isso. Gianna abriu os olhos e olhou para a profundidade negra do homem à sua frente. Ela viu perigo ali. Ela viu violência. Mas também viu algo mais. Algo destinado apenas a ela. Algo que ele nunca deixaria ninguém mais ver. Eu sei, disse ela. E ela o puxou para baixo novamente. Uma semana após aquele primeiro beijo, Gianna se mudou para a propriedade dos Benedetti. Ela não trouxe muito, porque não tinha muito para trazer. Apenas uma pequena mala com algumas roupas velhas, algumas fotos de seus pais e a pulseira de prata que sua mãe usou a vida inteira. Salvatore lhe deu um quarto particular na ala leste da mansão. Um quarto 10 vezes maior que o estúdio miserável que ela tinha no lado sul. Uma cama king size com lençóis de seda italiana. Um banheiro privativo com uma banheira de mármore. Um closet maior que sua antiga sala de estar. Embora ainda estivesse vazio porque ela não tinha nada para pendurar lá dentro. Mas toda noite aquele quarto ficava intocado por ela. Toda noite Gianna encontrava seu caminho para o quarto principal no terceiro andar, onde Salvatore a esperava no escuro. Eles não conversavam muito naquelas noites. Não precisavam de palavras. Seus corpos falavam em uma linguagem própria, uma linguagem escrita em respiração, em toque, em sussurros feitos para a noite. Gianna aprendeu a existir no mundo de Salvatore. Ela aprendeu a não se encolher quando tiros ecoavam às 3 horas da manhã. Ela aprendeu a reconhecer quais passos pertenciam aos guardas em patrulha e quais poderiam sinalizar uma ameaça. Ela aprendeu a manter o rosto calmo quando passava por reuniões tensas no escritório, onde Salvatore se sentava à cabeceira da mesa com olhos frios como gelo e uma voz que podia decidir se um homem vivia ou morria. E ela aprendeu a limpar sangue do chão de mármore antes do amanhecer, da mesma forma que costumava fazer quando era apenas a governanta. Só que agora com uma compreensão mais profunda de onde aquele sangue vinha. Enzo Benedetti, o irmão mais novo de Salvatore, a observava com suspeita e cautela no início. Ele tinha 31 anos, era mais rápido para se irritar do que seu irmão, com cabelos pretos cacheados e olhos castanhos que sempre carregavam uma chama difícil de controlar. Ele não confiava em mulheres que se aproximavam da família, especialmente depois de Francesca.
Mas, pouco a pouco, a atitude de Enzo mudou. Ele viu que Diana não tremia quando testemunhava o que acontecia dentro daquela casa. Ele viu com que calma ela lidava com situações que fariam outras mulheres desmaiarem. E ele viu a maneira como seu irmão olhava para ela, de um jeito que Salvatore nunca havia olhado para ninguém. Uma tarde, quando Diana estava lendo no jardim, Enzo sentou-se ao lado dela. Você é a primeira pessoa que fez meu irmão sorrir em anos, disse ele, sua voz não mais hostil. Eu não sei quem você é ou de onde você veio, mas por isso eu vou te dar uma chance. Gianna assentiu e não disse nada, mas ela entendeu que era o mais alto tipo de aceitação que ela poderia receber de Enzo Benedetti. Ainda assim, nem todos na família eram tão fáceis. Uma noite, um servo veio dizer que a senhora Benedetti queria vê-la em sua sala de estar particular. Gianna o seguiu, o coração batendo forte, e entrou em um espaço decorado em estilo vitoriano antigo, onde Carla Benedetti estava sentada em uma poltrona como uma rainha em um trono. Sente-se, ela ordenou. Não ofereceu. Gianna sentou-se. Carla a olhou de cima a baixo com um olhar frio e calculista, depois suspirou. Quem você pensa que é? Ela perguntou, seu tom calmo, mas cheio de desprezo. Uma empregada do lado sul que acha que pode entrar neste mundo e sobreviver. Gianna manteve as costas retas e não baixou a cabeça. Eu não penso nada, senhora. Estou apenas onde seu filho quer que eu esteja. Carla deu uma risada fria. Meu filho está cego de desejo. Ele perceberá seu erro em breve, mas até lá pode ser tarde demais. Ela se inclinou para a frente, seus olhos negros idênticos aos de Salvatore, mas sem um traço de calor. Ouça com atenção, disse ela lentamente. Neste mundo, as mulheres são fraquezas. É como os inimigos atacam. Se você ficar com um Salvatore, você morrerá. Ou pior, ele morrerá tentando protegê-la. Você quer a morte dele em sua consciência? Gianna não respondeu. Ela não sabia como responder. As palavras de Carla se agarraram à sua mente como pequenas agulhas, plantando dúvidas em seu coração. Ela saiu daquela sala com passos mais pesados do que quando entrou. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, a notícia se espalhava pelo submundo como fogo. Salvatore Benedetti, o homem que chamavam de Il Silêncio, o homem sem fraquezas, o homem frio como gelo e implacável como o diabo, tinha uma mulher com quem ele se importava, uma mulher por quem ele faria qualquer coisa para proteger. Na mansão da família Carbone, Francesca e seu pai, Vittorio, sentaram-se frente a frente em uma longa mesa de jantar. Uma foto de Gianna estava entre eles, tirada em segredo enquanto ela caminhava no jardim da propriedade dos Benedetti. Então Benedetti tem uma fraqueza agora, disse Vittorio, um sorriso cruel se espalhando por seus lábios finos. Traga Bruno aqui. Temos um novo plano. As palavras de Carla assombraram Gianna por dias. Ela começou a se perguntar se a mulher mais velha estava certa, se a presença de Gianna realmente colocava Salvatore em perigo. Ela precisava de um tempo sozinha para pensar, precisava de um lugar tranquilo para enfrentar as dúvidas que corroíam sua alma. Então, uma manhã, ela disse a Salvatore que queria visitar o túmulo de sua mãe sozinha. Não, disse Salvatore imediatamente, seus olhos escuros ficando ainda mais escuros. Não é seguro. Você não vai a lugar nenhum sozinha. Gianna olhou para ele, queixo erguido. Eu preciso de espaço, Salvatore. Preciso de um tempo com minha mãe sem guardas atrás de mim. Vou e volto em 2 horas. Nada vai acontecer. Eles discutiram por quase meia hora. No final, Salvatore cedeu, com a condição de que ela mantivesse o telefone com ela e ligasse para ele no momento em que terminasse. Ele não estava feliz. Isso era óbvio na maneira como sua mandíbula se contraiu e na preocupação em seus olhos enquanto a observava partir. Mas ele a deixou ir porque sabia que ela precisava, e foi o maior erro que qualquer um deles cometeria. O cemitério Mount Carmel estava silencioso no início da manhã. Gianna estacionou e caminhou pelo caminho de cascalho até os túmulos de seus pais, lado a lado sob a sombra de um velho carvalho. Ela se ajoelhou em frente à lápide de sua mãe e colocou um buquê de crisântemos brancos que comprara no caminho. Mãe, ela sussurrou, seus dedos traçando o nome esculpido, Kathleen Russo. Eu não sei mais o que estou fazendo. Não sei se estou fazendo a escolha certa. Você me disse para não temer o escuro se eu encontrasse alguém para segurar minha mão através dele. Mas e se essa escuridão nos engolir?
Ela estava rezando quando ouviu passos no cascalho. Ela olhou para cima e o sangue em seu corpo virou gelo. 5 homens caminhavam em sua direção. 4 deles usavam preto e carregavam armas. E liderando-os estava um rosto que ela reconheceu instantaneamente, embora nunca o tivesse encontrado pessoalmente. Bruno Carbone, Diego, o homem que a atraiu para o Velvet Room naquela noite. "Olá, Diana", disse ele, um sorriso cruel se espalhando por um rosto bonito, que parecia diabólico. "Finalmente nos encontramos." "Você é o Diego." Diana se levantou, o instinto de sobrevivência a forçando a recuar, mas não havia para onde correr. Os 4 homens armados a cercaram por todos os lados. "Isso mesmo", Bruno assentiu, aproximando-se. "Diego era um nome falso. Pena pelo nosso encontro naquela noite, hein? Mas não se preocupe, hoje vou compensar você." Giana nem teve tempo de reagir antes que um homem armado atrás dela a atingisse na base do crânio. O mundo ficou preto. Quando ela acordou, estava amarrada a uma cadeira de ferro em um armazém abandonado, o cheiro de óleo de motor e ferrugem enchendo seus pulmões. Sua cabeça latejava e ela sentia o gosto de sangue na boca por um corte no lábio. Mas ela não chorou. Ela não implorou. Ela apenas ficou sentada ali, seus olhos azul acinzentados frios como gelo, encarando o Bruno, enquanto ele estava na frente dela com uma câmera de vídeo na mão. "Sorria para a câmera, querida", disse ele. "Seu amante está esperando para ver isso." Ao mesmo tempo, de volta à mansão dos Benedetti, o telefone de Salvatore vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido com um vídeo anexado. Ele apertou o play e seu mundo desabou. Gianna apareceu na tela amarrada a uma cadeira. Seu rosto machucado, mas seus olhos ainda orgulhosos e destemidos. A câmera se moveu e Francesca Carbone entrou em cena com um sorriso triunfante. "Oi, Sal", disse ela, sua voz doce como veneno. "Eu tenho um presente para você." Ela se moveu para trás de Gianna e colocou a mão em seu ombro em um gesto de posse. "É simples. Assine a transferência de todo o Império Benedetti para a família Carbone, e você terá essa garota de volta viva. Se não, bem, você a receberá de volta em algumas caixas diferentes. Você tem 24 horas. Não tente nos encontrar e não chame a polícia. Você sabe o que acontece." O vídeo terminou. Por um momento, a sala ficou completamente silenciosa. Então Salvatore rugiu, um som de raiva e dor como um animal selvagem. Ele atirou o telefone na parede, a tela se estilhaçando. Ele varreu tudo da mesa, papéis voando, o copo de uísque explodindo em 100 pedaços pelo chão. Tommy e Enzo entraram correndo com o barulho. Eles nunca tinham visto Salvatore assim. O homem que chamavam de Il Silêncio, o homem frio como gelo em qualquer situação, estava perdendo o controle completamente. Seus olhos ardiam como o inferno e suas mãos tremiam de fúria. Enzo olhou para o telefone quebrado no chão, olhou para a loucura no rosto de seu irmão e entendeu instantaneamente o que havia acontecido. "Eles a pegaram", disse ele. Não uma pergunta. Salvatore não respondeu, apenas ficou ali respirando com dificuldade, como uma fera ferida. Enzo respirou fundo e fez a pergunta que sabia que tinha que fazer. "O que eles querem?" "Tudo", rosnou Salvatore. "Eles querem o império inteiro." Enzo ficou em silêncio por um longo momento. Ele olhou para o irmão com algo complicado nos olhos e depois perguntou: "Você realmente vai trocar tudo o que você e o pai construíram? Tudo pelo que sangramos para proteger por uma mulher?" Salvatore se virou para o irmão, seus olhos negros como 2 poços sem fundo cheios de escuridão e resolução mortal. "Não", disse ele, sua voz fria como aço. "Eu não vou trocar nada. Vou pegar de volta o que é meu." Ele se virou para Tommy, sua voz retornando à calma aterrorizante de um homem que havia tomado uma decisão. "Reúna todos, todos. Esta noite nós caçamos." No armazém escuro, Gianna sentou-se na cadeira de ferro fria e calculou. Ela não entrou em pânico. Ela não chorou. Ela sobreviveu à morte de seu pai aos 12 anos. Lutou sozinha por 15 anos. Viu sua mãe definhar em uma cama de hospital. Se a vida lhe ensinou uma coisa, foi que ninguém viria para salvá-la, exceto ela mesma. Ela estudou a sala à luz fraca que se filtrava pelas janelas empoeiradas. 2 guardas estavam perto da entrada, armas na cintura, conversando e olhando para ela de vez em quando. Eles não a viam como uma ameaça. Uma mulher amarrada, magra, machucada. O que ela poderia fazer? Esse foi o erro deles.
Gianna sentiu o grampo de cabelo ainda preso em seu cabelo, o único grampo que eles não se deram ao trabalho de tirar porque acharam que era inofensivo. Ela ouviu a voz de seu pai surgir de uma memória distante. Antônio Russo a ensinou muito antes de morrer. Como se defender, como sentir o perigo e como abrir algemas com um grampo de cabelo. Uma habilidade que ele disse que esperava que ela nunca precisasse. Hoje, ela precisaria. Gianna deixou a cabeça pender como se tivesse desmaiado. Lenta e cuidadosamente, ela se curvou e usou os dentes para soltar o grampo, escondendo-o na palma da mão. Então ela começou a trabalhar na corda em volta de seus pulsos, seus dedos tremendo, mas precisos, da maneira que seu pai a ensinou. Levou quase uma hora mantendo o rosto relaxado sempre que um guarda olhava. Uma hora engolindo qualquer som quando a corda cortava sua pele, uma hora forçando cada grama de força de vontade para não desistir. Finalmente, a corda se soltou. Ela manteve as mãos atrás das costas, como se ainda estivesse amarrada, esperando o momento certo. O momento chegou quando um dos guardas saiu para fumar, deixando apenas um para trás. Ele estava curvado sobre o telefone, completamente descuidado. Gianna se moveu. Ela se levantou sem fazer barulho, deslizou por trás dele como um fantasma, e antes que ele pudesse reagir, ela balançou a cadeira de ferro a qual estava amarrada direto na cabeça dele. Ele caiu como um saco. Gianna se agachou, pegou a arma de seu cinto e verificou o carregador da maneira que seu pai a ensinou. Ainda cheio, ela se dirigiu para a porta, o coração batendo descontroladamente, mas seu aperto na arma firme. Ela tinha acabado de colocar a mão na maçaneta quando a porta se abriu com um estrondo. Bruno Carbone estava lá, os olhos arregalados de choque ao vê-la livre. Então ele riu, arrogante e cheio de desprezo. Quem você pensa que é? Uma heroína? Ele se aproximou, estendendo a mão como se fosse arrancar a arma dela. Olhe para você, suas mãos estão tremendo. Você nem sabe atirar. Gianna não tremeu. Ela apertou o gatilho. O tiro explodiu pelo armazém. Bruno caiu, segurando o ombro enquanto o sangue jorrava, a boca aberta em descrença. Ela o atingiu o suficiente para derrubá-lo, não o suficiente para matar. Ela não queria matar ninguém se não precisasse. Ela correu. Ela saltou por cima de Bruno, que se contorcia no chão, empurrou a porta pesada e saiu correndo. O ar da noite bateu em seu rosto como um tapa amargo e frio. Ela estava em uma zona industrial abandonada nos arredores de Chicago, cercada por armazéns em ruínas e terrenos baldios. Ela não sabia para onde ir, mas correu mesmo assim. Então ela ouviu tiros, não atrás dela, mas à frente. Rajadas automáticas, gritos, motores rugindo. Ela parou, o coração tentando saltar do peito. Quando um comboio de veículos pretos emergiu da escuridão e do carro da frente, Salvatore Benedetti saiu. Ele segurava uma arma, seu terno preto manchado de sangue, seus olhos como dois poços profundos cheios de fogo do inferno. Ao seu redor, seus homens lutavam contra a equipe de Carbone. Tiros ecoavam pelo pátio aberto, mas ele não olhou para eles, ele olhou apenas para ela. Gianna estava sob a fina luz da lua, a arma em sua mão ainda fumegando, seu rosto manchado com o sangue de um inimigo, seu cabelo selvagem, seu vestido rasgado em vários lugares. Ela não parecia uma vítima esperando para ser salva. Ela parecia uma guerreira que havia saído de sua própria batalha. Salvatore se moveu em direção a ela rapidamente, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele não a tocasse imediatamente. Quando a alcançou, ele não falou. Ele apenas a puxou, a esmagou contra seu peito como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo que ele quase perdeu. Ao redor deles, a luta ainda continuava, tiros ainda ecoavam, homens ainda gritavam. Mas naquele momento, apenas os dois existiam. Eu te amo, Salvatore sussurrou em seu cabelo, sua voz rouca e falhando de uma maneira que ela nunca tinha ouvido dele. Eu te amo, Gianna. Pensei que ia te perder. Pensei que nunca conseguiria te dizer isso. Gianna ergueu o rosto e olhou nos olhos escuros do homem à sua frente, olhos agora úmidos. Ela ergueu a mão para o rosto dele e sentiu o calor sob a pele que sempre parecia fria. Eu sei, disse ela, sua voz estranhamente calma no meio de um campo de batalha. Eu também te amo. É por isso que eu não morri. Salvatore se inclinou e a beijou. Entre sangue e pólvora,
entre caos e morte, eles se beijaram como se fosse a última vez e a primeira. E quando se separaram, os tiros haviam cessado. A batalha terminara. Os homens de Salvatore estavam ao redor deles, alguns feridos, mas ninguém morto. A equipe de Carbone, os que ainda estavam vivos, estavam de joelhos com as mãos algemadas para trás. Francesca não estava em lugar nenhum. Bruno gemia em seu próprio sangue. Salvatore não olhou para nenhum deles. Ele olhou apenas para ela, como se o mundo inteiro tivesse se reduzido a nada além dos olhos azul acinzentados que o encaravam. Vamos para casa, disse ele. Gianna assentiu. Casa. 2 semanas após o resgate, Salvatore tomou uma decisão que ninguém na família ousou desafiar. Ele iria apresentar Gianna publicamente a toda a alta sociedade de Chicago. O evento de caridade anual no Hotel Drake era a oportunidade perfeita. Era onde as famílias do submundo colocavam suas máscaras respeitáveis, onde assassinos usavam ternos de 3 peças e trocavam cartões de visita como homens honrados, e era onde Salvatore anunciaria ao mundo inteiro que Gianna Russo pertencia a ele. Naquela manhã, uma equipe de estilistas foi trazida para a mansão. Gianna ficou imóvel como uma estátua enquanto eles arrumavam seu cabelo, aplicavam sua maquiagem e a ajudavam a vestir o vestido valentino preto que Salvatore havia encomendado para ela. O vestido roçava o chão, feito de seda preta brilhante, agarrando-se a ela como uma segunda pele, com uma fenda alta que revelava suas longas pernas a cada movimento. Em seu pescoço havia um colar de diamantes Cartier que brilhava sob as luzes, e brincos de diamante combinando pendiam de suas orelhas. Quando ela se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava. Essa não era Gianna Russo, a governanta do lado sul. Era outra pessoa, alguém que pertencia a tapetes vermelhos e flashes de câmeras. Mas por dentro, ela ainda era ela mesma. Ela nunca esqueceria isso. Salvatore esperava no pé da escada em um terno preto de 3 peças perfeitamente ajustado. Quando ela apareceu no topo e começou a descer, ele ficou imóvel, seus olhos escuros se arregalando como se estivesse vendo o sol pela primeira vez. Você está linda, ele murmurou quando ela o alcançou. Tão linda que não consigo respirar. Gianna sorriu e colocou a mão em seu peito. Não pare de respirar. Preciso de você vivo para me acompanhar esta noite. O Bentley preto os levou ao Hotel Drake, onde os flashes dos fotógrafos já esperavam do lado de fora da entrada. Quando eles saíram, os murmúrios aumentaram como uma maré. Todos sabiam quem era Salvatore Benedetti, mas ninguém sabia quem era a mulher ao seu lado. Repórteres gritavam perguntas. Câmeras piscavam sem parar. Salvatore colocou a mão na cintura de Gianna, a manteve perto e a conduziu pelo tapete como se tivessem feito isso 1000 vezes. Dentro do hotel, todos os olhares se voltaram para eles. Homens em ternos caros viraram a cabeça. Mulheres em vestidos de noite sussurravam atrás de leques. Gianna podia senti-los julgando-a, tentando descobrir quem ela era e de onde vinha. Ela ergueu o queixo e continuou andando. Então Francesca Carbone apareceu. Ela estava tão bonita como sempre em um vestido vermelho sangue, seus lábios curvados em um sorriso venenoso. O sequestro fracassado não a impediu de vir, porque neste mundo as aparências eram tudo, e ninguém ousava acusar abertamente a filha de Vittorio Carbone. Salvatore, chamou Francesca, sua voz doce como veneno de cobra. E esta é, ela continuou, fingindo não saber quem era Gianna. Deixe-me adivinhar, a empregada do lado sul. Ela se virou para a multidão ao redor deles e ergueu sua taça de champanhe. Vocês todos sabem que esta garota costumava limpar os pisos de Salvatore. Ela costumava esfregar banheiros e lavar a roupa dele. E agora ela está aqui usando diamantes Cartier, pensando que pertence a este lugar. Algumas risadas de escárnio surgiram da multidão. Gianna sentiu o calor inundar seu rosto, mas não recuou. Ela não baixou a cabeça. Ela saiu do braço protetor de Salvatore e enfrentou Francesca. Você está certa, disse Gianna, sua voz calma e clara o suficiente para toda a multidão ouvir. Eu costumava ser uma governanta. Eu limpava pisos, esfregava banheiros, lavava roupa. Fiz isso por 4 anos para pagar as contas do hospital da minha mãe enquanto ela morria de câncer. A sala ficou em silêncio. Até Francesca congelou, não esperando que Gianna admitisse em vez de negar. E eu tenho orgulho disso, continuou Gianna. Tenho orgulho porque fiz tudo com minhas próprias mãos,
com meu próprio suor, sem depender de um nome de família ou do dinheiro dos meus pais. Seus olhos cortaram para Francesca como uma faca. E você? O que você tem além do nome Carbone? O silêncio se estendeu. Então, aplausos irromperam do canto da sala. Uma mulher mais velha, que Diana reconheceu como Margaret Thorne, a matriarca de uma das famílias mais antigas de Chicago, estava aplaudindo com um sorriso divertido. Esta garota tem fogo, disse ela para as pessoas ao seu redor. Eu gosto dela. E assim o ar mudou. Os sussurros mudaram de desprezo para curiosidade, de julgamento para respeito. A honestidade de Diana, sua recusa em fingir ser outra pessoa, os conquistou de uma forma que nenhum vestido de grife jamais poderia. Salvatore ficou ao lado de Diana, envolveu um braço em sua cintura e ergueu sua taça de champanhe. A multidão se virou para ele. E com uma voz que ecoou pelo salão, ele declarou: Esta é Diana Russo, a mulher que eu escolhi. Não porque ela pertence a alguma família, não por causa de quanto dinheiro ela tem, mas porque ela é a pessoa mais forte, mais resiliente e mais bonita que eu já conheci. Seu olhar varreu a sala, seus olhos escuros frios como gelo. E estou dizendo isso uma vez para que todos aqui me ouçam. Quem a tocar, me toca. Quem a ameaçar, me ameaça. Quem a machucar, receberá de volta 10 vezes mais de mim. Não foi apenas uma declaração de amor. Foi uma declaração de guerra. Foi um compromisso. E quando Gianna olhou para Francesca, ela viu o rosto da outra mulher ficar pálido como papel. Francesca sabia que havia perdido. Não porque Salvatore era mais forte, mas porque Gianna, a empregada do lado sul, havia vencido de uma forma que Francesca nunca poderia. 6 meses se passaram desde aquela noite no Hotel Drake. 6 meses em que Diana viveu na mansão dos Benedetti, não como empregada ou convidada, mas como parte da família. 6 meses em que ela aprendeu a administrar a casa, aprendeu a ficar ao lado de Salvatore em reuniões importantes. Aprendeu a se tornar o que ele precisava que ela fosse sem se perder no processo. A senhora Benedetti ainda era fria, mas parou de se opor a ela abertamente. Talvez ela tenha visto a maneira como Diana salvou seu filho com sua própria força naquela noite no armazém. Talvez ela tenha percebido que Diana não era a fraqueza de Salvatore. Ela era sua força. A família Carbone foi enfraquecida após o sequestro fracassado. Vittorio ainda estava vivo, mas seu poder havia sido abalado. Francesca desapareceu de Chicago. Rumores diziam que ela fugiu para a Itália para escapar da ira de Salvatore. Bruno agora andava com uma bengala porque a bala que Diana colocou em seu ombro causou danos permanentes nos nervos. E a vida continuou, carregando tudo o que sempre carregou. Numa noite de primavera, Salvatore disse a Diana para se arrumar porque queria levá-la para jantar. Ela não perguntou onde, porque aprendera que Salvatore gostava de surpresas. Ela usou um vestido azul escuro simples, mas elegante, deixou o cabelo solto como Salvatore dizia que gostava e entrou no Bentley que esperava do lado de fora. Quando o carro parou em frente ao Velvet Room, o coração de Diana deu um baque irregular. Ela olhou para o restaurante pela janela, lembrando-se da noite em que entrou com $273 na bolsa e um coração cheio de esperança ingênua. A noite em que foi humilhada e quase expulsa como uma mendiga. A noite em que Salvatore entrou por aquela porta e mudou sua vida para sempre. Eu queria te trazer de volta onde tudo começou, disse Salvatore, como se tivesse lido seus pensamentos. Eles entraram e Diana soube instantaneamente que algo estava diferente. O restaurante estava vazio. Nenhum outro cliente além deles. As mesas vagas estavam decoradas com rosas brancas e velas bruxuleantes. E de pé ao lado da familiar mesa da janela, onde ela esperou por Diego 6 meses atrás, estava Preston, o garçom daquela noite. Aquele que a humilhou na frente de toda a sala, agora estava com a cabeça baixa e os ombros tremendo. Quando Diana e Salvatore se aproximaram, ele se curvou tão baixo que quase tocou o chão. Senhor, senhora, disse ele, a voz trêmula, é uma honra servi-los esta noite. Diana olhou para Preston e se lembrou do desprezo em seus olhos, da maneira como ele disse em voz alta que ela não pertencia àquele lugar. Ela poderia ter pedido a Salvatore para puni-lo. Ela poderia tê-lo feito perder o emprego, perder mais do que isso, mas ela não o fez. Obrigada, disse ela, e nada mais. Então ela se sentou na cadeira que Salvatore puxou para ela,
na mesma mesa, na mesma janela, olhando para a mesma noite brilhante de Chicago. Mas tudo era diferente. Ela era diferente. O jantar se desenrolou em um silêncio quente e pacífico. Eles conversaram sobre o futuro, sobre os planos que Salvatore estava construindo para seu império, sobre o papel que Gianna teria ao seu lado. Quando a sobremesa chegou, um pequeno bolo de chocolate com uma única vela, Gianna franziu a testa porque não era seu aniversário. Então Salvatore se levantou e se ajoelhou. O coração de Gianna parou. Ela olhou para o homem à sua frente. O homem que 6 meses atrás era apenas uma sombra em uma mansão luxuosa. Um chefe que ela não ousava olhar nos olhos. Agora ele estava de joelhos, segurando uma pequena caixa de veludo preto. Seus olhos escuros fixos nela com uma ternura que ela não achava que ele fosse capaz. Dentro havia um diamante em forma de coração, brilhando sob a luz das velas. Este anel pertenceu à minha avó, disse Salvatore, sua voz mais rouca que o normal. Ela foi a única mulher que eu respeitei até te conhecer. E ela gostaria que você o tivesse. Gianna Russo, ele continuou pegando a mão dela. Você quer ser minha esposa, a rainha deste império, a única pessoa em quem confio, a única pessoa que amo até a morte e talvez até depois dela. Gianna olhou para ele, lágrimas escorrendo por suas bochechas, sem que ela sequer tentasse enxugá-las. Ela se lembrou daquela noite sentada nesta mesma mesa, esperando por um homem que nunca veio. Ela se lembrou da humilhação, do abandono, da certeza de que não valia nada. E ela olhou nos olhos de Salvatore. O homem que a viu quando ninguém mais via. O homem que a escolheu quando o mundo disse que ela não era suficiente. Eu pertenço a você desde a noite em que você realmente me viu, disse ela, sua voz falhando. Minha resposta é sim, sempre sim. Salvatore deslizou o anel em seu dedo, depois se levantou e a puxou para seus braços. Ele a beijou no restaurante vazio, sob velas bruxuleantes e rosas brancas. E de algum lugar, aplausos irromperam. Preston estava aplaudindo, lágrimas nos olhos, talvez comovido, talvez aliviado por não ser punido. Os outros funcionários aplaudiram também. E Gianna riu em meio às lágrimas, percebendo que, finalmente, depois de tudo o que sobreviveu, ela era a escolhida. O casamento aconteceu em uma tarde de outono, quando folhas amarelas flutuavam suavemente pelo jardim da propriedade dos Benedetti. Não foi uma cerimônia luxuosa com centenas de convidados, como as pessoas esperariam da família mais poderosa de Chicago. Era apenas o círculo mais próximo, cerca de 30 pessoas reunidas sob um arco floral branco, arranjado com elegância silenciosa. Enzo estava ao lado de seu irmão como padrinho, e pela primeira vez, Gianna o viu sorrir de verdade. Tommy montava guarda no portão como sempre, exceto que hoje ele usava um terno em vez de uma jaqueta de couro. E até mesmo seus olhos duros se suavizaram quando ele viu a noiva caminhar pelo corredor de flores. E na primeira fila, Carlotta Benedetti sentava-se em um vestido cinza prateado, as costas retas como sempre. Mas quando Gianna passou por ela a caminho de Salvatore, ela fez algo que ninguém esperava. Ela o assentiu, um pequeno aceno, quase invisível. Mas Gianna entendeu. Era a aceitação. Era o reconhecimento de que Gianna havia provado ser digna, não por linhagem ou riqueza, mas por força e lealdade. Pela maneira como ela se salvou naquele armazém naquela noite. Pela maneira como ela ficou ao lado de Salvatore, em todas as sombras sem tremer. A cerimônia foi simples, mas carregava peso. Quando Salvatore falou seus votos, sua voz tremeu levemente pela primeira vez desde que Gianna o conhecia. E quando ela respondeu, lágrimas escorreram por suas bochechas. Não de tristeza, mas porque finalmente, depois de tudo o que perdeu, ela encontrou onde pertencia. 2 anos após o casamento, Gianna estava na janela do quarto principal, olhando para Chicago à noite. A cidade brilhava sob ela como um tapete de diamantes negros, cheia de mistério e perigo, mas bonita à sua maneira. Sua mão repousava na curva redonda de sua barriga, onde seu primeiro filho crescia a cada dia. Uma menina, o médico lhes dissera na semana anterior. Uma menina que nasceria na família Benedetti com tudo o que isso significava. Gianna sentiu Salvatore atrás dela antes de ouvir seus passos. Ele sempre se movia como um fantasma, silencioso, mas ela aprendera a sentir sua presença por instinto. Seus braços envolveram sua cintura,
suas mãos pousando sobre sua barriga, seu queixo apoiado em seu ombro. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, observando a cidade abaixo. Você já se arrependeu? Perguntou Salvatore, seu sussurro contra sua orelha. Arrependeu-se de escolher esta vida? Arrependeu-se de me escolher? Gianna ficou em silêncio e pensou. Ela pensou em tudo o que havia perdido. Seu pai, sua mãe, a vida comum com a qual costumava sonhar. Ela pensou em tudo o que viu nos últimos 2 anos. Violência, sangue, escolhas que ela sabia que a assombrariam até o fim de seus dias. Ela pensou nas noites em que acordava de pesadelos, nos dias em que se perguntava em quem havia se tornado. Todos os dias, ela respondeu honestamente. Todos os dias eu me arrependo pelo menos uma vez. Ela sentiu Salvatore ficar imóvel atrás dela. Mas ela continuou antes que ele pudesse falar. E todos os dias eu escolho você de novo. Salvatore soltou um suspiro como se o estivesse segurando sem perceber. Ele a abraçou com mais força, seus lábios roçando seu cabelo. Por quê? Ele perguntou. Por que você continua me escolhendo quando sabe exatamente quem eu sou? Quando sabe o que eu fiz? Gianna se virou em seus braços e olhou para os olhos escuros pelos quais se apaixonou na primeira noite no Velvet Room. Porque você me viu, disse ela. Quando o mundo inteiro olhou para mim e só viu uma empregada, você me viu de verdade. Você viu força em mim antes que eu mesma pudesse ver. Você não tentou me transformar em outra pessoa. Você apenas me amou por ser eu. Ela colocou a mão em seu peito, onde seu coração batia forte. E porque dentro desta escuridão, disse ela, dentro do homem que toda a cidade teme, eu encontrei um homem que sentou ao meu lado a noite toda no hospital, quando minha mãe estava morrendo. Um homem que chorou quando pensou que estava me perdendo. Um homem que me ama o suficiente para me deixar ser eu mesma. Salvatore não falou. Ele apenas se inclinou e a beijou, lento e gentil, como se tivessem uma vida inteira para se beijar. E eles tinham. Quando se separaram, Gianna se virou de volta para a janela, a mão ainda em sua barriga. Ela sentiu sua filha se mover dentro dela. Um pequeno chute, como se o bebê a estivesse cumprimentando. Você nascerá na escuridão. Ela sussurrou para a criança que ainda não havia chegado. Você crescerá em um mundo ao qual sua mãe nunca pensou pertencer. Mas eu prometo, vou te ensinar a encontrar a luz. Vou te ensinar que de onde você vem não define quem você é. Vou te ensinar que a verdadeira força vem de dentro, não de nomes ou dinheiro. E eu vou te amar, não importa quem você se torne. Não importa o caminho que você escolha. Salvatore colocou a mão sobre a dela, ambos segurando a curva redonda juntos. E eu queimarei qualquer um que ouse bloquear essa luz, disse ele, sua voz ameaçadora e terna, de uma forma que só Salvatore conseguia. Eu protegerei minhas 2 meninas a qualquer custo. Gianna sorriu e encostou a cabeça em seu peito. Do lado de fora da janela, Chicago ainda brilhava na noite, cheia de escuridão e luz, perigo e beleza. Segredos que apenas aqueles que viviam dentro dela podiam entender. E aqui, nesta mansão, uma nova família estava começando. Não perfeita, não normal, mas real. Às vezes, o amor não vem dos lugares mais brilhantes. Às vezes, ele floresce na escuridão mais profunda, onde almas quebradas se encontram e decidem se curar juntas. E às vezes, as flores mais bonitas crescem em solo regado por lágrimas. A história de Gianna e Salvatore nos lembra que a vida nem sempre nos dá o que queremos. Mas se formos fortes e corajosos o suficiente para confiar, encontraremos o que precisamos. Que nossas origens não nos definem, mas a maneira como enfrentamos as dificuldades, sim. Que às vezes, aquele que mais amamos vem do lugar que menos esperamos e que não importa quão densa seja a escuridão, sempre há luz esperando por aqueles corajosos o suficiente para procurá-la. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe este vídeo para que possamos continuar trazendo mais histórias comoventes todos os dias. O que você achou da jornada de Gianna, de uma empregada humilhada à mulher no comando de um império? Você já viveu um momento em que tudo parecia desmoronar, apenas para uma nova porta se abrir? Adoraríamos ouvir o que está em seu coração nos comentários abaixo. Obrigado por ficar conosco ao longo desta longa história. Desejamos a você e sua família muita saúde, uma vida feliz e dias de paz. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.